que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu tenho me dedicado a tratar desses assuntos que envolvem as questões mais profundas da alma humana e, claro, não só o que a ciência tem a dizer sobre isso, mas ainda mais como que os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que eu sinto, a minha própria história, como que a Bíblia olha para mim e faz essa análise de forma precisa, como que esses assuntos podem convergir, ciência, fé, princípios bíblicos, esses e dentre outros assuntos. Se você se interessa e esses assuntos para você faz sentido dentro de certas perspectivas, se os pastores me permitem só divulgar, vocês podem me achar lá no @brasconzgondim. Brás Gondim. Eu também tenho um sobrenome famoso, mas também não sou de nenhum outro Gondim por aí, amém? Quem pegou, pegou, né? Queridos, eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, verso 6. Muito bom. Fazia tempo que eu não sentia uma presença tão linda do Espírito Santo de Deus no ambiente. Fazia muito tempo que eu não escutava louvores que tocavam de uma forma tão profunda, um período tão especial e que marcou a essência da identidade da igreja brasileira. Parabéns ao grupo de... Aliás, parabéns a toda a igreja. Vocês são lindos, gente. Parabéns, pastores. Especial, que ambiente especial. Josué, capítulo 14, verso 6, quem achou diz amém. Amém. E chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu o sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. No verso 7 diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus amigos, meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ficar nessa passagem, mas antes eu gostaria de orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, te louvamos, porque pertence a Ti a caneta que escreve a nossa história. Está no Teu coração, Senhor meu Deus, na Tua mente, no Teu desejo e na Tua soberania, o desfecho da nossa história. Portanto, nós estamos aqui, Senhor, não por causa de um passado catastrófico, não estamos aqui por obra do acaso, mas nós estamos aqui pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor. Por isso eu te peço, Pai, continue através do Teu Santo Espírito consolando, fazendo, Senhor, a Tua boa obra em nós até o final. Eu te peço, Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Quando nós pensamos na história de um indivíduo, quando nós pensamos em uma pessoa, quando você pensa em um nome, seja ele qual for, por exemplo, bem aleatório, se eu lhe disser aqui Pedro Álvares Cabral, talvez a primeira lembrança que vem à sua mente, claro, são os registros históricos, a história desse homem. Quando nós pensamos em personagens famosos, populares, nós pensamos em seus feitos, o que eles fizeram, o que aconteceu com eles, de forma que o nome deles ficassem marcados. Uma das principais características que nos torna único, uma das principais características
que faz de você ser quem você é, claro, são as suas histórias vivenciadas, o que você enfrentou, o que você passou durante os períodos, as estações da sua vida. Uma das características mais importantes dos componentes que formam a identidade humana são as histórias que esse indivíduo conta de si. Histórias são lembranças. Diga comigo, histórias são lembranças. E quando nós falamos de lembranças, nós precisamos diferenciar o conceito de lembrança de memória. Porque a memória é apenas um registro de um fato. Essa memória pode ser explícita, ela pode ser implícita. Essa memória ela pode ser corporal. Mas quando nós falamos de lembranças, nós estamos falando de um conteúdo emocional a partir daquilo que nós vivemos. Nós passamos por questões que nos deixam tristes ao lembrar daquilo. Passamos por situações que nós guardamos no nosso coração celebração, gratidão, boas notícias, sim ou não? Eu consigo me lembrar com exatidão, com riqueza de detalhes, a roupa que eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu comi no dia que eu fui ver o nascimento da minha primeira filha. Aliás, aproveitando o ensejo, quero mandar também um abraço aos pastores. Infelizmente, minha esposa Fernanda, também médica, trabalha também com saúde mental, e sou pai do Pedro e da Mariana. Infelizmente, meu filho não melhorou de uma febrinha que ele estava. Eu falei, não, tudo bem, não se estabeleceu da febre, mas eu externo aqui à igreja o abraço da minha família. Amém? Sintam-se abraçados. Quando nós falamos de lembranças, nós estamos falando do conteúdo emocional, daquilo que nós guardamos. E quando nós utilizamos esse conteúdo emocional para contar as nossas histórias, nós estamos criando uma narrativa. Então nós temos memórias, que são fatos, temos lembranças, que são os conteúdos emocionais associados, sejam positivos ou negativos, e nós temos a narrativa, que é a forma como nós contamos a nossa própria história. E por que é que isso é relevante? Por que é que isso é importante? Um certo repórter se aproxima de um senhor já bem avançado em idade, lá no Japão, um japonês, e pergunta para ele, e aí, como é que foi depois da guerra? Como é que foi para você, japonês, viver em um Japão derrotado pela Segunda Guerra Mundial? O repórter, muito curioso, olhando nos olhos daquele senhor e fazendo essa pergunta pertinente. Aquele senhor olha para os olhos daquele repórter e disse, quem disse que nós perdemos a guerra? Quem disse que nós fomos derrotados? Quem disse que há um desastre por causa da sua análise? Aquele senhor olha para o repórter e diz, olhe ao seu redor. Nós somos ponta em tecnologia, nós somos ponta em educação, nós somos ponta em qualidade de vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A forma como você conta a sua história diz muito sobre quem você é. A forma como contamos a nossa história, a forma como estabelecemos as nossas narrativas. Uma certa artista francesa chamada Charlotte Delbo, ela sobreviveu aos campos de concentração nazista. Escute isso que é bem interessante. E perguntaram assim para ela como que foi uma criança sobreviver aos campos de concentração, passar por aquela situação e chegar até ali. Ela olha para a cara daquele repórter e diz, eu não sei. Aí o repórter, por que você não sabe, você não lembra? Ele disse, não, porque eu era uma outra pessoa. Hoje eu sou tão diferente, hoje eu vivo uma outra realidade tão diferente, que eu posso falar porque eu não lembro, é como se eu não existisse. Moral da história, a forma como nós nos enxergamos estabelece o tom, a cor, a narrativa que nós carregamos ao longo das nossas vidas. Como você tem contado a sua história? Nós temos uma ferramenta muito importante, chamada linguagem. Repita comigo, linguagem. E é por causa da linguagem, a forma como nós utilizamos a nossa linguagem, que nós estabelecemos muita coisa, a nossa experiência, o nosso conceito de bem-estar, de saúde mental, portanto de felicidade, por que não dizer?
se baseia na forma como nós estabelecemos essa nossa linguagem. A boca fala do que o coração está. No meu consultório eu recebo pessoas de todos os tipos. E quando alguém senta na minha frente, eu preciso ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. É uma das coisas que eu mais observo, é o que sai da boca dos meus pacientes. Em Provérbio vai dizer que do fruto dos lábios se alimenta o coração. Preste atenção, a qualidade das nossas emoções é fruto do produto dos seus lábios. Olhe para 2, 3 pessoas e fala assim: o que tem alimentado a tua alma nos últimos dias? Você tem alimentado o seu coração com o quê? Pergunte. Uma vez um certo rapaz me procurou e começou a falar acerca dos seus problemas. Minha vida está difícil. Convivência com a minha família está difícil. Meu emprego está difícil. Minha noiva quer me deixar. Está tudo ruim. Rapaz jovem, bonito, saudável. E todas as vezes que ele trazia um problema, eu dizia: mas olha, isso aqui vai te ajudar. Se comporta assim, toma essa atitude. Vai por aqui. Se cuida dessa forma. Aproveita o teu tempo assim. E todas as vezes, escute isso, bem interessante. Todas as vezes que surgiu uma resposta para consolar a dor daquele rapaz, ele sempre retrucava. Chegou a hora que os argumentos dele acabaram. Ele se vira para mim e diz assim: também, para você é fácil, você tem tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. A forma como você fala acerca de você, do que você está passando, da sua história, vai determinar a sua experiência emocional. Vou falar uma coisa bem desafiadora. É minha primeira vez aqui. Eu estou me sentindo muito à vontade, amém? Quem disse, escute, quem disse que nossos conflitos emocionais são resolvidos por Deus, porque Ele quer, pela parte da autonomia dEle? Quem disse que as nossas questões emocionais precisam ser resolvidas exclusivamente por um Deus ausente de toda e qualquer completa ação e responsabilidade minha? Quando Deus chega no jardim, a Bíblia diz que viu Deus que o homem estava só. Deus visitando o homem todos os dias, no mesmo horário, comunhão, conversa, intimidade. Ainda assim Adão se sentiu só. Deus não se apresenta como sendo todas as respostas emocionais de alguém. Tem coisa que o seu coração, quem guarda é você. Faz sentido? Deus podia ter dito: já sei, já que ele está se sentindo só, ao invés de vir uma vez por dia, eu vou vir 2 vezes por dia. Eu vou vir na hora do almoço. Eu vou estar mais tempo com ele. Não, a Bíblia diz que Deus faz uma companheira. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: tem coisas que sou eu que tenho que resolver. Quando nós estabelecemos uma linguagem negativa, quando nós estabelecemos um hábito de contar a nossa própria história e falar acerca das nossas próprias experiências de uma maneira negativa, muitas sequelas surgem a partir daí. Um professor americano da Universidade do Alabama, dos Estados Unidos, Dr. Will Hart, ele fez um teste muito interessante. Ele pegou 2 grupos de pessoas. No grupo número 1, as pessoas falavam exclusivamente de uma forma negativa acerca dos seus problemas. O grupo número 2 falava de uma forma neutra ou positiva acerca dos seus problemas. Sabe qual foi o resultado desse teste, dessa pesquisa? Que aqueles que falavam de uma forma negativa acerca da sua própria história, de uma forma negativa acerca da sua vida, da sua situação, do seu contexto, eram pessoas que desenvolviam mais transtornos de humor, transtornos de ansiedade. Olhe para mim. Nós somos a história que nós escolhemos contar. Que história você tem escolhido contar?
Talvez pelo meu sotaque, não sei se você sacou de onde que eu sou. Eu não sou daqui de São Paulo. Não sou carioca, não sou gaúcho, sou cearense. Tem algum cearense aqui? Oh, Deus abençoe. Mais alguém ali? Já vi que tinha um negócio especial para esse lado de cá também. Quando a gente vem, mais da metade da minha vida, eu vivo aqui, já sou mais paulistano do que nordestino, mas uma coisa quando eu vim para cá é que todos comentam a história do tal do retirante nordestino, né? E eu vindo para cá agora, vindo ao culto, eu passando por alguns locais que me trouxeram muitas memórias acerca de certos momentos da minha vida, e o que eu posso dizer é que Deus nos capacita a ser além daquilo que nós podemos. Qual é o máximo que um homem pode ser? O máximo que um homem pode ser. O boxeador Muhammad Ali foi um campeão, se eu não me engano, invicto na sua carreira. O boxeador Celino Popó Freitas foi invicto na sua carreira. Rickson Gracie, invicto na sua carreira. Michael Schumacher, Ayrton Senna. Eu posso falar de muitos campeões aqui. A experiência máxima do indivíduo, do ser humano, indiferente de qualquer coisa, indiferente do seu credo religioso, é ser vitorioso, é ser um vencedor. Qual é a experiência máxima de um homem? Vencer. Cristiano Ronaldo venceu. Messi venceu. Não tem ninguém no mundo melhor do que eu. Qual é a experiência máxima do ser humano? É ser um vencedor. Somente Cristo me torna capaz de ser além do que eu consigo ser. Porque Ele te fez mais que... A linguagem é uma importante ferramenta. Foi com a linguagem que Deus criou todas as coisas, o verbo. E é pela linguagem, assim como Deus cria a realidade pelo verbo, criamos também a nossa realidade pelo verbo. O recurso da linguagem, segundo alguns autores americanos, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Selene Mesalia, são grandes nomes de uma disciplina, digamos assim, das ciências comportamentais. Eu tenho me debruçado e me especializado no tema traumas emocionais, que tratam de feridas emocionais. O que eu posso dizer é que os grandes autores do tema constataram a seguinte informação: que a forma como nós falamos, a narrativa que estabelecemos, produz, número um, a nossa realidade. O seu conceito pessoal de realidade tem tudo a ver com o que você fala. Se você fizer um exercício muito rápido, depois com calma em casa, você vai perceber que você está vivendo hoje fruto daquilo que saiu da sua boca nos últimos 7 anos. A linguagem tem o poder de trazer o contorno, as cores dessa nossa realidade. É a linguagem, pessoal, que estabelece o conteúdo emocional da nossa memória. É por causa da forma que nós falamos que nós lembramos as histórias da nossa vida. Algumas pessoas podem dizer assim: a minha sogra é um problema. Outras pessoas podem dizer: a minha sogra ela é uma bênção. Você que escolhe. Algumas pessoas podem dizer: a minha igreja tem um problema A, B e C. Mas outras pessoas podem dizer: aquele lugar é o lugar onde eu me encontro com Deus e a presença de Deus aparece naquele lugar. É a forma como você lembra, estabelece a sua linguagem, vai estabelecer a sua realidade. Chegaram no meu consultório 2 irmãs. Pastores, olha que interessante. Quase te chamei de Priscila de novo, está repreendido, não, Jesus. 2 irmãs, e uma estava acompanhando a outra no atendimento. Escuta isso aqui, gente. E aí uma começa a falar: minha vida é muito difícil, etc e tal, porque a minha história. E a irmã quieta ouvindo. E aconteceu isso, aquilo, e a pessoa foi falando. Quando ela terminou de falar, a irmã olha para ela e fala assim: olha,
Eu estava lá e não foi assim não. O meu pai trabalhava muito, tinha aquela coisa, mas não era desse jeito. Segunda coisa que uma linguagem negativa causa na vida de alguém é o rompimento da sua experiência pessoal de identidade. Linguagem estabelece conteúdo emocional da nossa realidade. E linguagem estabelece a nossa identidade. Porque quando nós reproduzimos as maldições, os praguejamentos, aquilo que foi desferido contra você, quando você reproduz isso como uma forma verbal, Freud vai dizer que a nossa identidade é resultado de um processo de assimilação acerca daquilo que nós ouvimos e reproduzimos. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: a partir de hoje, em nome de Jesus, a sua boca vai ser um instrumento de novas realidades. Gente, o nosso cérebro, ele, por conta dos desafios que nós enfrentamos na vida, nós temos mais facilidade de lembrar das coisas ruins do que das coisas boas. Isso acontece porque o nosso hemisfério direito, que é o lado mais emocional, o esquerdo é o mais racional, ele tenta de todas as formas absorver o máximo de informações negativas que possam nos sinalizar quando aquele evento talvez aconteça de novo. E como que ele faz isso? Absorvendo, guardando essas informações negativas no nosso HD, por assim dizer. E quando você tem uma má qualidade do sono, quando você dorme mal, quando você dorme depois das 10 horas da noite, dorme aí bem menos que 8 horas, é como se você se privasse do seu cérebro processar essas informações negativas. O que eu estou querendo dizer é que uma má qualidade do sono vai ajudar você a fixar mais essas memórias negativas e traumáticas. Lembra que eu falei para você que existem coisas que somos nós que resolvemos? Algumas pessoas estão: meu Deus, eu preciso orar, preciso tirar essa dor do meu coração. E talvez que o Espírito Santo esteja dizendo para você nessa noite: ei, você precisa cuidar um pouco mais do seu coração. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre a importância de como contar a nossa própria história. De como nós falamos acerca do que nós vivemos, passamos. O Daniel Kahneman vai dizer que a confiança nas histórias que nós contamos é um dos principais fatores que simplifica as nuances do mundo real. Sabe aquela coisa complicada da sua vida? Comece a colocar uma palavra de vitória tudo aquilo que você achar que é complicado. A porta fechou, foi Deus dando livramento. Não deu certo, foi Deus abrindo um novo caminho. Deus afastou de mim. Depois você entendeu por que Deus fez aquilo. Quando Deus chega para Satanás para perguntar sobre Jó, Deus fala: você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal, não é assim? A resposta de Satanás foi: também, Senhor. Você colocou nele uma cerca, você o cobriu, colocou uma cerca nele, em tudo que ele tem, tudo aquilo que ele possui. No original, essa palavra cerca significa, é como se fosse uma porta. Escute, é como se Satanás estivesse dizendo: eu não tenho acesso a Jó, todas as portas em direção de Jó estão fechadas. Olhe para mim, em nome de Jesus. Nem toda porta fechada é Deus te privando do sucesso. Às vezes é Deus se trancando do lado de dentro com você. Você escolhe como contar a história das suas portas. Como você vai contar a história das suas portas? Diga: Deus está trancado do lado de dentro comigo. Não é o que aconteceu com você, é o que você escolhe contar. Repita comigo: não é o que aconteceu comigo, é o que eu escolho contar.
Vamos para o texto. Nós estamos vendo a história de um homem chamado Caleb. Diga comigo, Caleb. Você sabe a história de Josué e Caleb. Foram enviados espias para olhar a terra e eles precisavam voltar trazendo um relatório, contando uma história do que viram. Josué e Caleb. E você já leu esse texto e você sabe que apenas Josué e Caleb voltaram trazendo uma história positiva, apesar de terem passado por um deserto, terem visto gigantes e terem visto outras pessoas com complexo de inferioridade. Você já deve ter visto essa história. Mas o fato é que o que nós estamos vendo aqui no texto é uma forma, é um grande exemplo que nós podemos apreciar de alguém que escolheu contar acerca dos seus desertos de uma forma diferente. Caleb se aproxima de Josué muitos anos depois, aproximadamente 40, 45 anos depois, para contar novamente uma história que viveu junto do próprio Josué. A mentalidade de Caleb, recontando a sua história nesse momento, trouxe um desfecho totalmente diferente para a sua vida. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, eu não sei quais informações que você carregou da sua própria história, só você sabe o que você passou e cada capítulo da sua história, mas o que eu posso dizer é que você vai sair daqui hoje contando uma história diferente da sua própria vida. Talvez você achou que vinha para mais um culto, não. Você veio aqui hoje para receber uma vida nova, totalmente diferente. No versículo 6 diz assim: olhe para a sua Bíblia, chegaram os filhos de Judá e a Josué em Gilgal. E Caleb lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Note, pessoas que contam a sua própria história de uma forma positiva, de uma forma vitoriosa, de uma forma além das suas capacidades pessoais. Uma pessoa que conta, tem essa habilidade de recontar a sua própria história, é uma pessoa que tem uma autonomia emocional. Quando nós passamos a contar a nossa própria história de uma forma, a partir de uma outra perspectiva, a partir do olhar que coaduna com a visão de Deus a meu respeito, eu passo a ter então uma autonomia emocional. Eu passo a ter equilíbrio, eu passo a saber gerenciar melhor as nossas emoções. E essa autonomia emocional, ela é fruto da forma como nós contamos a nossa própria história. A autonomia emocional é dizer: hoje eu não estou num dia bom, mas eu vou trabalhar com excelência. Hoje eu sei que esses meus momentos são difíceis, mas eu vou para a igreja mais uma vez levantar a minha mão e adorar ao meu rei. A autonomia emocional é saber que apesar das emoções negativas estarem ali, a pessoa é capaz de dizer: eu não sou o que sinto que sou. A ideia de René Descartes, penso logo existo, é uma falácia. O filósofo vai dizer: penso logo existo. Não. Imagine se eu for os meus pensamentos, imagine se eu for as minhas emoções, o que vai ser de mim no dia mau. Imagina se eu passo a ser apenas a minha alma. Você é muito mais do que aquilo que você pensa que é, do que aquilo que você sente. Você não é alma fragilizada, você é um espírito, oh aleluia, que é um com o Espírito de Deus, que te capacita, que te consola, que testifica dentro de você a sua identidade. Todos têm. Quem tem uma promessa de Deus aí, levanta a mão. Quem tem promessa de Deus, dá um glória a Deus bem forte. Tem lugares que a gente fala meio pomposo assim, mas eu estou me sentindo tão à vontade aqui, gente. Tem lugares que a gente fica passando slide com laser. Não, aqui a gente quer dar lugar a Deus, amém? Todos temos promessas.
Nós estamos vendo aqui a história de Caleb indo recolher uma promessa. E aqui, quando Caleb está aqui diante de Josué, falando acerca da promessa que lhe cabe, note, ele está trazendo uma linguagem positiva, sim ou não? Tu sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, acerca de mim. Olha o que ele está falando aqui. Ei, eu ainda lembro que Deus falou, eu não esqueci de uma palavra. Eu trago no meu coração as suas promessas. Uma vez eu estava trabalhando no hospital, na zona norte aqui de São Paulo. Sabe quando o hospital está lotado? Foi no começo da minha carreira. Sabe aquela espera de horas? Meu Deus, um dia angustiante, muita gente, poucos médicos trabalhando. Entra uma senhorinha simples, eu percebi que ela é diferente, ela tinha um coque. Ela entra na minha sala com um semblante leve, um sorriso acolhedor. Ela olha nos meus olhos angustiado, estava angustiado, difícil, uma época muito difícil da minha vida. Eu disse, pois não, dona fulana de tal. Tinha outros médicos, mas ela caiu no meu consultório. O que aconteceu com a senhora? O que a senhora está sentindo? O que eu posso fazer por você? Ela olhou, nada. Diga então, qual que é o problema? É para trocar uma receita? Diga aí, o que a senhora quer? Eu estava agora sentado no meu sofá e o Espírito de Deus falou comigo. Aleluia. Podem a ciência, podem os teólogos, podem falar o que quiser. Eu acredito na voz de um Deus que fala aos nossos corações. Eu posso dizer, foi a pior época da minha carreira, mas eu posso dizer, foi a época onde eu tive mais milagres e visitações de Deus na minha vida. É como eu escolho contar. É como eu trago os meus testemunhos. Caleb estava em busca de uma promessa. Diga comigo, promessa. E quando nós estabelecemos uma linguagem negativa, sabe por que muitas pessoas estão perdendo promessas, deixando de acreditar, achando que isso é baboseira, deixando de acreditar naquilo que a Bíblia diz que você é, que você pode, que você tem, por causa dessa linguagem. Imagine se não houvesse no acervo emocional de Caleb uma palavra positiva pronta. Ei, eu estava lá junto com você, e eu sei o que Deus falou a meu respeito e o que Deus tem para a minha vida. Quando você não estabelece esse tipo de linguagem, essa fé, essa segurança, por isso que pessoas que se sentem inseguras em relação às promessas de Deus, são pessoas que contam apenas catástrofes acerca da sua própria história. No verso 7, olha para a sua Bíblia e diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou. Preste atenção. Quantos anos Caleb disse que tinha? Ele tinha mais de 80 anos nessa época. Toda experiência de cura emocional exige cronologia. Repita comigo, cronologia. Cronologia é quando eu digo assim, tudo bem, isso aconteceu, mas faz 10 anos. Tudo bem, isso aconteceu, mas fazem 15 anos. Tudo bem, isso aconteceu, mas está no meu passado. É na minha. Eu não sou mais a mesma pessoa. Comece a estabelecer uma cronologia hoje. Está no teu passado, Deus apagou, não faz mais parte de quem você é. Não tem mais nada a ver contigo. Quando o teu telefone tocar e forem aqueles amigos que te convidam para programações que você sabe que não coaduna com as tuas promessas, olhe para você mesmo e diga, isso não tem mais nada a ver comigo. E aí ele diz, quando me enviou para Cades Barnea para espiar a terra, eu lhe relatei. Olha que interessante. Como sentia no coração. Guarde a versão de Deus para suas histórias. Guarde a versão de Deus para o seu passado. Talvez você diga, eu tive o pior pai. Eu fui abandonada pela minha mãe.
Eu não tive amigos, irmãos, eu sofri de rejeição, eu vim de um ambiente humilde. Eu fui fruto de um aborto que não deu certo. Mas você pode dizer, eu não nasci da vontade do homem, eu não nasci da vontade da mulher, eu não vim aqui porque era uma gravidez esperada ou não. Ele me deu poder para ser chamado Filho de Deus. No verso 8 ele diz, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Olha aqui, Caleb está dizendo, eu passei a mesma situação com os meus irmãos, eu passei a mesma coisa com os meus companheiros. Eu voltei trazendo uma história, eles voltaram trazendo outra história do mesmo problema. Mas sabe o que a Bíblia diz aqui? Olha só, no verso 8 ele vai dizer, mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Gente, quando você conta a versão ruim da sua história, quando você conta a versão fatalista, do que você está vivendo, o grande mal disso tudo não é contaminar somente o teu coração, mas as pessoas que estão ao seu redor. Não fique perto de gente que fala mal do trabalho, que fala mal do seu marido, da sua esposa. Não fique perto de gente que fala mal da sua igreja, do seu pastor, da sua sai de perto. Sabe o que está em jogo? A sua promessa. Quem conta tragédias da sua própria história acaba gerando falta de esperança no outro. Eu saí do estado do Ceará, meus irmãos, de uma forma muito abençoada, porque é muito milagre. Eu podia dizer, saí, só tinha um par de sapato. É verdade. É verdade. Mas o que eu posso dizer, eu saí mesmo sem ter condição nenhuma. Deus abriu portas. E sabe o que era mais difícil na hora de você ter um sonho? Ir lá pedir uma promessa, é porque vão olhar para você e vão dizer assim, você não vai dar conta não. Vixe, fulano tentou. Olha, Beltrano, está tantos anos aí e não conseguiu ainda, você acha que você vai? Olhe para mim, comece a selecionar a quem você vai emprestar os seus ouvidos. Comece a selecionar as pessoas que estão ao seu redor. Tem muitas pessoas que estão dizendo, não, meu problema é espiritual. Não, seu problema é humano mesmo. Repreende aquele espírito de fofoca. Irmão, comece a viver uma experiência nova a partir de hoje. E você vai ganhar de presente. Hoje você vai sair daqui com uma outra história para contar da sua vida. E aí no verso 12, olha que interessante. Estou acabando, tá, irmãos? Já estou terminando, amém? É dica de pregador. Quando alguém grita vigília, aí é porque eu tenho mais tempo. Quando o pessoal diz amém, é porque não está gostando, pastor. Estou terminando. Vai dando glória. No verso 12, Caleb ainda nessa conversa com Josué, ele chega para Josué no verso 12, olha para a sua Bíblia e diz assim, agora pois, dá-me este monte. Agora pois, dá-me este monte. O que é que Deus faz? Olha para mim, escute. O que é que Deus faz com alguém que conta a versão dele da sua própria história? Escute isso. O que acontece com a pessoa que conta essa história segundo os olhos de Deus, o que a Bíblia diz a seu respeito? Olha o que acontece com a pessoa. O que Deus faz com alguém que conta a versão certa da sua história. No verso 12, Caleb diz, agora pois dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Ou seja, ele está pedindo uma promessa, é direito dele. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu.
Sabe o que é que acontece quando você conta a versão de Deus da sua vida? Sabe o que acontece quando você começa a contar a narrativa certa da sua própria história? Deus vai liberar promessas retidas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, o teu ministério, a tua família. Josué, eu quero o que é meu, me dê este monte. Existem bênçãos que somente vêm a partir de histórias contadas corretamente. Existem promessas que só são destravadas a partir de como você conta a sua história. Eu estou falando aqui para pessoas que ainda não perderam a fé, que hoje estão dizendo: eu quero relembrar, recontar, reviver promessas. No dia que Deus falou comigo, no dia que eu tive experiências extraordinárias. Se você quer bênçãos exclusivas, você precisa de histórias exclusivas. Se você quer promessas exclusivas com o seu nome, você tem que rever de novo a sua história. Que história você tem contado ao seu respeito? Josué, me dá esse monte. Foi Deus que falou, é meu. Aleluia. Essa é a história, eu estou forte. Se você ler todo o texto, ele vai dizer, com mais de 80 anos, eu ainda sou forte como eu era naquele tempo. Sabe o que acontece? Pessoas que contam a sua história do jeito certo, elas não cansam, elas não se enfraquecem, elas não baixam o nível, elas mantêm ali o alto rendimento. Você pode escolher como que você conta as suas histórias, mas o fruto do resultado, o que te aguarda no futuro, depende disso. Do fruto dos lábios se alimenta o coração. Talvez você me pergunte, então como que eu vou contar a minha história? Quantos querem saber? Ixi, só um pessoal aqui, deixa eu contar só para vocês aqui, o pessoal não quer saber. Quantos querem saber como recontar a sua própria história? De uma forma saudável, edificante, que agrade o coração de Deus. Esses dias o meu filho mais novo me perguntou: pai, me conte a sua história. Pai, me conta como é que era quando você tinha a minha idade. O que você fez na escola quando isso aconteceu? Pai, me conte a sua história. Um ótimo exercício para você recontar esse dever de lição de casa para vocês. Quem está com caneta aqui, levanta a caneta. Quem está de caneta, levanta a caneta. Deixa eu dar uma dica. Nunca perca a oportunidade de trazer uma caneta para o culto. Uma coisa é ouvir, mas quando você ouve e escreve, a fixação é outra totalmente diferente. Tive um professor, pastores, na época do seminário de teologia, que ele dizia assim: uma Bíblia acabada pertence a uma pessoa com uma vida inteira. Escreva, sempre escreva. Tem esse hábito de escrever, é muito bom. Escute. Você quer saber como é que você pode contar a sua história? Você vai fazer essa lição de casa quando chegar na sua casa. Você vai fazer de conta que o seu filho não tem filhos. Talvez você no passado, quando você tinha 5, 6, 7 anos. E você vai contar essa história. Você vai contar essa história com a responsabilidade de ensinar aquela criança, de edificar aquela criança, de capacitar aquela criança, de explicar que houveram momentos difíceis, mas que ela pode ter esperança, porque no final tudo deu certo. Quando você chegar na sua casa, você tem uma lição hoje. Você vai pegar um papel e uma caneta, e você vai escrever a história da sua vida. A história da sua vida, como se você fosse impactar a vida de uma criança. Ah, você não entendeu. Você vai sair daqui hoje com uma nova história para contar. Mas eu sempre pensei, eu sempre vivi aquilo, aquela história, aquela pessoa, aquele parente. Esquece, a partir de hoje é sobre novas portas, é um novo ambiente profético, é sobre promessas e bênçãos exclusivas. Sabe como é que termina essa história? Essa história termina no verso 15. No verso 13 diz assim: Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Escute. Essa história termina assim, escute.
E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Verso 14, portanto, Hebrom passou a ser de Caleb. Uma história contada. Uma história contada. No verso 15, olha como termina, no verso 15. Último versículo do capítulo. Olha que interessante. Dantes, até aqui, escuta gente, isso aqui me arrepia, isso me faz, enche meus olhos de lágrimas. No verso 15 diz assim, dantes, o nome de Hebrom, como era o nome da bênção? Hebrom, escute. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins. E olha aqui, entre os anaquins, ponto, presta atenção. Antes o nome era nome de gigante. Antes o nome era nome de deserto, era nome de problema, era nome de impossibilidade. Antes era o nome que nunca daria certo. Ah, vocês não estão entendendo. Antes o nome é eu nunca vou ser capaz, porque eles são gigantes e eu sou gafanhoto. Mas agora o nome não é mais esse. É o mesmo lugar, o mesmo monte, o mesmo ambiente. Sai. Oh, aleluia. Não tem nome de gigante não. Não é. Antes tinha nome de gigante, mas agora tem o nome de Hebrom. No original, essa palavra Hebrom, sabe o que é que significa? Aliança. Talvez você viu sempre como um problema, como um trauma, como uma desgraça. Talvez você olhe para esse monte, que talvez você pense ser um grande problema. Deus olha para você e fala, o nome disso aí é aliança. Eu sempre estive lá com você. Eu sempre estive lá com você. Fui abandonado, eu estava lá com você. Fui agredido, eu estava lá com você, eu não te deixei. Fechou as portas, eu tinha aliança com você, eu não te deixei. Um só momento. Tinha nome de gigante, nome de problema, nome de incapacidade, mas agora tem nome de aliança. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. É como se o Espírito de Deus estivesse colocando um lápis na tua mão hoje. É como se hoje você estivesse pegando um livro da sua vida e olhando. E é como se o Espírito Santo de Deus estivesse pegando e dizendo, filho, filha, vamos contar essa história de novo. Vamos voltar nesse capítulo aqui de novo. Vamos contar essa história novamente. Hoje é dia de ter uma nova história. Existem promessas que só são desbloqueadas. Existem graça, unção que só é acessada a partir da forma como você dá nome aos seus montes, às suas promessas. Se os outros chamam de gigante, problema deles. Para mim é aliança. Se os outros chamam de deserto, para mim é promessa. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir por cada uma dessas pessoas que aqui estão. Senhor, Tu conhece o coração, os eventos, o que aconteceu. Senhor, o que cada pessoa carrega hoje aqui, cada imagem, cada palavra, cada gesto, cada toque.
Sim, Senhor, muitas dessas lembranças são difíceis. Algumas delas nós preferimos escondê-las das gavetas mais profundas, nas recâmaras mais profundas da nossa alma. Mas, Senhor, a partir de hoje, eu escolho como contar a minha própria história. E a partir de hoje, Senhor, eu escolho contar a minha história como alguém que está prestes a receber promessas. Eu escolho contar a minha história como alguém que não vai desfalecer com os anos. Eu escolho contar a minha história como alguém que não está louco e sabe o que Deus falou naquele dia, naquela circunstância, através daquela pessoa, através daquela palavra, não importa. Eu sei o que eu ouvi naquele dia. Senhor meu Deus, eu sei que muitas pessoas estão aqui que olham para as suas famílias, olham para os seus casamentos e dizem: o meu casamento foi um grande erro, essa família foi um grande fracasso. Mas eu estou aqui como um servo de Deus e dizendo: você tem uma nova história para contar aí nesse mesmo monte. Deus tem um desfecho novo para aquilo que você pensava que já era o fim. Talvez você pense hoje: não, é um gigante, é um problema maior do que a minha capacidade, é o maior de todos os problemas. Mas o nome que Deus dá a esse monte é aliança. Hebrom não é o teu deserto, não é o teu lugar de morte, mas sim o teu Hebrom de Deus. O seu passado, a sua história, é o seu Hebrom de Deus. É esse lugar de fidelidade da parte de Deus. Deus não te largou, não te deixou desfalecer no caminho. Talvez você esteja aqui hoje, talvez esteja até afastado dos caminhos do Senhor. Talvez a tua vida tenha andado tão distante. A leitura que você tem tido da tua própria história tem sido uma leitura às vezes material, pensando apenas nas experiências efêmeras da vida. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma promessa que Ele não jogou fora só porque você se afastou. E Ele quer que você volte a contar a história que Ele semeou no teu coração quando Ele te chamou, aleluia. Que o Senhor possa abençoar a tua vida poderosamente. Que o Senhor possa vir com consolo. Que o Senhor possa agora trazer uma nova experiência na tua identidade. Que haja uma mudança completa da tua realidade. Que Deus possa manifestar a glória dEle. E que promessas, bênçãos, graças, que unções sejam liberadas a partir dessa nova narrativa, dessa nova história contada, disso que vai acontecer na tua vida a partir de hoje. Eu declaro um tempo de cura sobre a IAP em Vila Matilde, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que a tua casa seja um lugar de aliança. O teu trabalho seja um lugar de aliança. Que onde você colocar o teu pé seja um lugar de aliança. Que você entenda que aqui nesse lugar é um lugar de aliança. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, me entrego tudo a Ti. Com os teus olhos fechados, adore. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, me entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que estava longe da presença de Deus. E hoje você quer correr para os braços do Senhor. Hoje você quer voltar para a presença de Deus. Porque você entendeu que
tem como. A bondade dele vai nos perseguir. A benignidade dele dura para sempre. Ele sempre esteve comigo e com você. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar e venha. Nós vamos orar juntos. Pastor, eu me frustrei. Pastor, eu me entristeci. Eu desanimei, eu parei. Mas hoje eu estou decidido a mudar a narrativa. Saia do seu lugar e venha. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus e hoje você quer fazer isso, saia do seu lugar e venha. Nós vamos orar juntos com você. Bondade me seguirá. Há uma graça de Deus aqui. Sim, me seguirá, Senhor. Há uma virtude de Deus aqui. Obrigado, Espírito Santo. Tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Isso, corra para os braços daquele que nunca te abandonou, daquele que nunca vai te abandonar. Nada pode nos separar desse amor. Me seguirá, Senhor. Se de repente você veio com alguém, diga para essa pessoa: me leva lá. Eu quero correr para os braços do meu amado. Eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero voltar para viver toda a história que Ele escreveu para mim. Eu quero orar com você. Venha, isso, venha. Quero ser como criança. Obrigado, Espírito Santo. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver, Não tem como longe do teu amor. Vamos orar, pastores. Vamos orar, evangelistas. Vamos orar, líderes. Posso viver Se tem mais alguém, venha. longe do Nós queremos teu orar com você nessa afago. noite. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Espírito maligno, eu dou uma ordem agora. Agora, com as suas forças quebradas. Agora eu dou um comando. Pega tudo que é seu agora. Toda a bagagem. Agora, toda a opressão que você jogou sobre ela. Em um só comando, você larga a vida dela. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Sim. Abraça-me. Você pode
pode adorar a Ele. Sim. Abraça-me. Com os teus braços de amor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver. Essa é uma verdade, longe Senhor. do teu afago, Sim, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Toda a minha vida você pode adorar a Ele. ó Senhor, te louvarei. Ei! Pois meu fôlego é a tua vida. Deus está levantando remanescentes da nossa geração. Deus está levantando homens e mulheres que contarão a sua história, não como uma história de derrota, mas como uma história de milagres. Uma história de milagres. Sim. É mais doce que mel, que me tira dessa cor. Obrigado, Senhor. E me leva até o céu. Chave, fogo e terremoto, vento forte que passou. Obrigado, Senhor. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas. Vocês que estão aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero apresentar para vocês a mais nova família de vocês. Eu não sei quem convidou vocês, mas eu sei que essas pessoas amam de verdade a vida de vocês. E agora vocês não só podem contar com quem convidou vocês, mas vocês podem contar com essa casa, com essa família, porque somos uma família de muitos irmãos, filhos do mesmo Pai, um Deus lindo, um Deus poderoso. Por favor, quando eu disser 3, vocês se virem para trás, para conhecer a mais nova família e para ganhar uma lembrancinha, para vocês não esquecerem essa noite, amém? Nós estamos em mais uma noite de celebração e de festa, porque mais 16 irmãos se entregaram a Jesus. Vamos lá, na contagem de 3, vamos juntos. 1, 3, essa é a tua mais nova. Não há ferrolhos, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, Nem culpas, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, e na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, tua palavra é cura. é pura, escudo
Você crê nisso? Então adore a Ele. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou nossa sorte. Sou um milagre, só você que acredita nisso. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Você está preparado para contar a tua história? Usa-me, Você está preparado para ser usado? eu quero te servir. Para contar a tua história de milagre? Usa-me, Sim. sou a tua imagem. Para contar o teu testemunho? Usa-me, é o filho de Davi. E usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. E não era um sonho, era realidade. Meu Deus, meu Deus! João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Porque
temor não há. Mas eu venci. Mas eu venci. Sim, eu sei que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vive. A última vez para encerrar, só a igreja, vamos! Porque ele vive. Porque ele vive. Posso crer no temor que não há. Mas eu venci. Eu sei. Que as mãos da minha vida está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Porque, sim, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Obrigado, Jesus. Temor não há. Nós honramos a tua presença. Mas eu venci. Nós honramos o teu santo e poderoso nome. Eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, 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 aleluia. Estenda as suas mãos assim. Doutor Braz, muito obrigado pela presença, pela palavra tão poderosa. Uma palavra que nos trouxe cura, entendimento, consciência, que de fato nós nunca estivemos sozinhos. O salmista vai dizer que antes dele ser um ser em formação no ventre da mãe dele, Deus já havia escrito todos os seus dias. Quem está disposto a contar a história com uma outra narrativa agora, por uma outra perspectiva agora? Então se prepare para impactar nos lugares em que o Senhor te enviar. Se prepare para impactar as esferas, os ambientes que o Senhor te introduzir. Aleluia. Que você tenha uma semana cheia de experiências com Deus. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai. Peraí, tem um minuto. Nós vamos passar aqui, o pessoal do Ministério Yap Kids preparou um vídeo aqui junto com a mídia, né? Vamos lá rapidinho, quantos minutos? 35 minutos? Hoje que você pensou que ia embora cedo, brincadeira. 1 minuto, é 1 minuto de vídeo? Rapaz, não dá nem para sentar. Vamos lá? Glória a Deus.
40 crianças cultuando ao Senhor nesses 12 dias. Glória a Deus. Estende as suas mãos, que Deus abençoe esse ministério lindo. IAP Kids, pastora Bia, toda a equipe, Stephanie, evangelista Stephanie, dúvidas pelo trabalho com teens também, gente. Nós não estamos ali com as crianças para passar tempo, não, tá? Elas estão sendo afiadas como flechas para serem lançadas. Os teens estão sendo preparados como ponta de lanças para serem enviados. Amém? Olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele, diga, mas não se iluda não. Nós somos a resistência. Nós somos daqueles que não vamos nos conformar com este mundo. Aleluia. Meu Deus, tem gente que fala, que negócio é esse? Tem tanta criança, tem tanta mulher grávida. É porque nós entendemos, nós não temos medo de pôr filho no mundo, porque é o mundo que precisa ter medo dos nossos filhos, porque eles vão causar um alvoroço. Meu Deus do céu, eu não sei se você consegue compreender, mas faz 15 anos que eu fui resgatado. E se em 15 anos eu já estou causando esse alvoroço, imagine as minhas filhas, meus filhos, que não vão precisar ir para o mundo. O que eles não vão causar, o que os teus filhos não vão causar nesse mundo, através do poder do Espírito de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Jesus, agora e para todo sempre. A igreja viva diz. Dê um aplauso àquele que vive e reina. Tem café e chá de graça. Aleluia.